E nos próximos capítulos da novela, veja tudo o que vai acontecer. Celina, com seu jeito acolhedor de sempre, tenta a todo custo tranquilizar Heleninha, que ficou completamente abalada ao saber da chegada de Odete ao Brasil. Heleninha, visivelmente nervosa, caminha de um lado para o outro na sala, enquanto Celina, com muita paciência, insiste para que a filha se acalme. Ela lembra Heleninha que, por mais difícil que seja lidar com Odete, ela não está sozinha e tem o apoio da família para enfrentar o que vier pela frente. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Eunice comenta com Bartolomeu sobre o último assunto polêmico do dia, a maneira como Ivan conduziu a ideia da compra das aeronaves chinesas. Sentados à mesa, tomando um café, Eunice critica a postura impulsiva de Ivan, dizendo que ele agiu sem consultar os outros diretores e que isso poderia trazer sérias consequências para a empresa no futuro. Bartolomeu ouve atentamente, concordando em silêncio, enquanto reflete sobre como tudo poderia desandar se decisões tão importantes fossem tomadas dessa forma precipitada. No meio dessa agitação, Maria de Fátima, sempre cheia de planos para alcançar seus objetivos, revela a César seu mais novo projeto. Ela decidiu que vai se tornar triatleta. César arregala os olhos, surpreso com a novidade, enquanto Maria de Fátima, empolgada, explica que essa é a estratégia perfeita para se aproximar de Afonso, que é apaixonado por esportes. Com um sorriso malicioso no rosto, ela conta que já planejou toda a rotina de treinos para poder ficar cada vez mais próxima dele. Renato e Leila, por sua vez, se encontram casualmente. Como era de se esperar, a atração entre eles é imediata e praticamente incontrolável. Eles trocam olhares discretos, cheios de interesse, e qualquer um que estivesse por perto perceberia a tensão no ar. Renato, tentando manter a compostura, puxa assunto sobre trabalho, enquanto Leila, um pouco mais tímida, responde com um sorriso que diz muito mais do que qualquer palavra. Enquanto isso, Fernanda, firme em suas convicções, não aceita o convite de André para jantar. Educadamente, ela agradece, mas deixa claro que não está interessada em estreitar laços naquele momento. André, visivelmente frustrado, tenta disfarçar a decepção, mas Fernanda, segura de si, não se deixa influenciar. Em outro momento, Sardinha, curioso como sempre, não perde a oportunidade de questionar Renato sobre Leila. De forma descontraída, mas com segundas intenções, ele tenta arrancar alguma informação sobre a relação dos dois. Renato, com um sorriso maroto, desconversa, deixando Sardinha ainda mais intrigado. Enquanto isso, Lucimar, já cansada da falta de responsabilidade de Vasco, toma uma atitude drástica, ameaça colocá-lo na justiça para obrigá-lo a pagar a pensão de Jorginho. Cansada das promessas não cumpridas e das desculpas esfarrapadas, ela resolve que não vai mais esperar e vai buscar seus direitos de forma legal. Nesse meio tempo, a tão aguardada chegada de Odete acontece. Ela chega à casa de Celina com toda a sua pompa e arrogância de sempre. Assim que entra, já começa a fazer comentários maldosos e desnecessários, principalmente sobre Heleninha, o que leva Celina a imediatamente repreendê-la. Sem perder a elegância, Celina deixa claro que não vai permitir que Heleninha seja alvo de críticas ou humilhações dentro de sua própria casa. Em outro cenário, Eunice, percebendo o envolvimento de Leila com Renato, aconselha a jovem de forma bem direta. Ela diz a Leila que, se realmente estiver interessada em Renato, deveria repensar a ideia de trabalhar na Tomorrow, pois isso poderia complicar ainda mais a situação dos dois. Leila fica pensativa, dividida entre o desejo de construir uma carreira e os sentimentos que começam a brotar por Renato. Enquanto isso, Odete, sempre controladora e arrogante, não esconde sua insatisfação ao receber a visita surpresa de Tiago. Para ela, nada deve sair do seu planejamento perfeito, e a chegada inesperada do neto a incomoda profundamente. Tiago, percebendo a frieza da avó, tenta se aproximar, mas encontra uma barreira quase intransponível. Do outro lado da cidade, César vive um momento de puro pânico ao ser surpreendido por Gervásio dentro da própria casa. Sem cerimônia, Gervásio pressiona para saber onde estão os dólares que ele deveria entregar. César, sem saber como se livrar da situação, entra em desespero,
tentando ganhar tempo para pensar numa saída. Tiago, em meio à tensão familiar, faz um pedido sincero a Odete. Ele implora que ela não interne Heleninha. Tiago argumenta que a mãe precisa de apoio e compreensão, não de mais isolamento. Odete, impassível, escuta sem se comover, demonstrando sua típica frieza em relação aos sentimentos dos outros. Enquanto isso, Gervásio vai até Marco Aurélio para contar o que descobriu. César não está com os dólares do executivo. Marco Aurélio, preocupado com a gravidade da situação, começa a traçar novos planos para tentar recuperar o dinheiro antes que o escândalo estoure. No meio de toda essa tensão, Raquel enfrenta seus próprios medos. Ela teme o dia da assinatura do contrato de empréstimo junto ao banco, sabendo que aquele papel pode mudar sua vida para sempre. Nervosa, ela tenta se preparar mentalmente para encarar o momento decisivo. Leila, determinada a seguir sua carreira, consegue finalmente um emprego na Tomorrow. Feliz com a conquista, ela se vê diante de um novo desafio: trabalhar lado a lado com Renato, tentando equilibrar sua vida profissional e seus sentimentos. Por fim, Odete, como sempre atenta a todos os movimentos da empresa, questiona a presença de Ivan em uma reunião de diretores da TCA. Desconfiada, ela deixa claro que não aprova o envolvimento de Ivan em assuntos de alta importância sem que ele tenha sido previamente autorizado. Seu olhar frio e calculista deixa todos ao redor tensos, sabendo que, com Odete no comando, cada movimento seria vigiado de perto. A tensão estava no ar naquele dia. Odete, sempre impiedosa e prática nas decisões, decide demitir Ivan. Sem muitas explicações, fria como de costume, ela o chama para uma reunião rápida e o dispensa de suas funções, alegando razões que nem ela mesma se preocupou em explicar direito. Ivan, surpreso, tenta manter a compostura, mas sente a revolta crescendo no peito. Sabe que se dedicou como poucos, mas, com Odete, dedicação nem sempre era suficiente. Enquanto isso, César, andando pelas ruas, sente uma sensação estranha, a impressão de estar sendo seguido. Ele olha discretamente para trás algumas vezes, aperta o passo, muda de calçada, mas não consegue se livrar da ideia de que alguém na sua cola. Desconfiado, decide manter a calma e seguir seu caminho, mas já pensando em como se proteger, caso seja necessário. Raquel, por sua vez, resolve que não vai mais esperar o momento perfeito, decide arriscar tudo e abrir o restaurante com Poliana. Depois de tantos sonhos e tantas conversas, elas chegam à conclusão de que a hora é agora. Entre medos e expectativas, Raquel sente seu coração bater mais forte com a ideia de finalmente construir seu próprio negócio. Num movimento inesperado, Odete repensa sua decisão. Apesar de todo o orgulho que carrega, ela reconhece a eficiência de Ivan e, num ato raro de humildade, resolve readmiti-lo. Com uma frieza característica, ela o chama novamente, desta vez para devolver o cargo, como se nada tivesse acontecido. Ivan, ainda desconfiado, aceita, mas guarda para si a mágoa da humilhação anterior. De volta ativa e agora promovido, Ivan comemora sua conquista junto de sua família e de Raquel. O clima é de festa, abraços, risadas, brindes improvisados com o que tem em casa. O orgulho estampado no rosto dos parentes é a maior recompensa que Ivan poderia querer naquele momento. No meio dessa movimentação toda, Daniela, sempre prestativa, se oferece para ajudar Lucimar com questões relacionadas à pensão de Jorginho. Daniela explica que conhece os caminhos legais para garantir que Vasco arque com suas responsabilidades e promete orientar Lucimar em cada passo do processo. Empolgadas com a nova fase, Raquel e Poliana assinam o contrato de empréstimo com o banco. A assinatura do documento simboliza mais que um acordo financeiro, é o início de uma nova vida. As duas se olham emocionadas, já imaginando cada detalhe do futuro restaurante. Enquanto isso, Odete, sempre cheia de opiniões, não consegue esconder seu desagrado em relação a Solange. Desde o primeiro momento, implicou com a moça, e agora, com o relacionamento dela com Afonso ficando sério, o incômodo só aumenta. César enfrenta seus próprios problemas. Olavo, irritado, cobra satisfações sobre um episódio recente. Ele foi abordado em sua própria casa por um homem desconhecido e, desconfiado de César, exige explicações. César tenta se esquivar, mas percebe que o cerco está se fechando.
De volta à sua rotina, Ivan toma uma decisão importante: convida Luciano para ser seu assistente. Sabe que vai precisar de alguém de confiança ao seu lado, ainda mais com tantas mudanças acontecendo na empresa. Em outra cena, Afonso, já sem paciência para as constantes interferências de Odete, acaba discutindo feio com ela. O clima esquenta, e Afonso deixa claro que não vai aceitar manipulações em sua vida pessoal. Em paralelo, Maria de Fátima, sempre atenta, acaba flagrando César jantando com uma mulher desconhecida num restaurante. Curiosa e maliciosa, ela logo pensa em como poderá usar essa informação a seu favor. Enquanto tudo isso acontece, Tiago, muito preocupado, pede a Heleninha que não vá para a clínica. Ele tenta convencê-la de que ainda existem outras alternativas e que ela pode, sim, superar suas dificuldades sem se internar. Odete, como de costume, fala mal de Solange para Martim, seu namorado. Aproveitando uma conversa aparentemente inocente, ela destila veneno e tenta plantar dúvidas na cabeça de Martim sobre o caráter de Solange. No embalo da empolgação com o restaurante, Raquel decide chamar Gilda para trabalhar com elas. Ela acredita que Gilda, com sua experiência e disposição, será uma grande aliada nesse novo empreendimento. Numa tentativa de amenizar a situação com Heleninha, Odete faz um esforço e tenta se acertar com a filha. Apesar das palavras ensaiadas, é visível que a sinceridade passa longe daquelas intenções. Heleninha, ainda ressentida, escuta tudo com desconfiança. Em uma reunião familiar, Afonso anuncia a Odete e a Celina que levará Solange para jantar em casa. A notícia, como era de se esperar, não agrada a Odete, mas ela se esforça para disfarçar seu descontentamento, ao menos na frente de todos. Num momento de tensão, Tiago, preso no elevador do prédio, entra em crise de pânico. Tremendo, com a respiração descompassada, ele é acalmado por Ivan, que age com muita paciência e sensibilidade para ajudá-lo a se recompor. Em paralelo, Daniela explica a Lucimar, em detalhes, os direitos de Jorginho em relação à pensão que Vasco se recusa a pagar. Daniela orienta sobre os procedimentos legais e tranquiliza Lucimar, mostrando que ela tem boas chances de conseguir o que é justo. Tiago, vendo a luta constante de Heleninha contra o alcoolismo, pede ajuda a Odete. Ele a surpreende ao demonstrar que ainda acredita que a avó pode fazer a diferença. Tiago insiste que Odete use sua influência para ajudar Heleninha a parar de beber de vez. Em um gesto que parece surpreendente, Odete resolve convidar Ivan para jantar na casa de Celina. O convite, claro, não é desinteressado, ela já tem planos em mente envolvendo o funcionário. Enquanto isso, Sardinha, sempre atento, percebe o interesse que Leila demonstra por Renato. Ele observa os olhares trocados, os sorrisos tímidos, e logo entende que ali tem alguma coisa acontecendo. Em outro canto, Maria de Fátima, tramando como sempre, começa a armar um plano contra Solange. Seu objetivo é claro, afastar a moça do caminho e garantir que ela mesma continue sendo o centro das atenções. Para fechar o dia, Heleninha, sem querer, acaba ouvindo uma conversa comprometedora entre Odete e Celina. Escondida atrás da porta, ela escuta Odete dizendo que sua ideia é tornar Ivan seu pretendente. A revelação deixa Heleninha chocada, sem saber ao certo como reagir diante de mais essa trama da mãe. Heleninha, depois de muita dúvida e resistência interna, acaba cedendo às tentativas de Celina. No começo do dia, ainda pensativa, ela toma coragem e avisa Afonso que, afinal, decidiu aceitar o convite para o jantar. Explica que foi Celina quem conseguiu convencê-la, insistindo com carinho e palavras de apoio, mostrando que talvez fosse uma boa oportunidade para tentar recomeçar alguns laços, e quem sabe, até abrir espaço para novas relações. Enquanto isso, Ivan, sempre gentil e atento aos detalhes, aproveita um momento mais tranquilo para elogiar sinceramente os quadros de Heleninha. Caminhando pela sala, ele observa as telas com olhos curiosos e encantados, apontando para cada traço que lhe chama atenção, dizendo como as cores e as emoções capturadas ali transmitiam uma força que ele admirava profundamente. Heleninha, tímida, sorri, lisonjeada, mas também um pouco desconcertada com a atenção inesperada. Em outra ponta dessa história, Fátima, que nunca perde uma oportunidade de se meter nas vidas alheias, manda para Odete uma matéria de jornal em que Solange aparece em destaque, numa foto que, para ela, seria útil.
Sem perder tempo, ela recorta a notícia e a envia, maliciosa, certa de que isso poderá prejudicar Solange de alguma forma. Raquel, sempre atenta e desconfiada, comenta com Aldeide sobre um sentimento estranho que vem crescendo dentro dela. Confessa que tem suas suspeitas de que o interesse de Odete por Ivan não é puramente profissional. Algo no comportamento de Odete, nos olhares e nas conversas, levanta em Raquel um alerta que ela não consegue mais ignorar. Enquanto isso, Gervásio, sem fazer muita cerimônia, passa a seguir Fátima discretamente. De longe, ele tenta descobrir o que ela anda tramando, curioso para saber quais são seus verdadeiros interesses, e claro, para proteger aquilo que considera seu. Durante o jantar, Heleninha, ainda um pouco nervosa, acaba deixando transparecer para Celina que gostou de Ivan. Num momento de descontração, um olhar mais demorado, um sorriso mais aberto, entregam sem querer a simpatia crescente que ela sente por ele. Celina, atenta, capta na hora esse detalhe e guarda a informação para si. Depois do jantar, Solange, animada, corre para contar a Fátima e a Sardinha como foi a noite na casa de Odete. Apesar de um certo constrangimento inicial, Solange relata que conseguiu se sair bem e que, para surpresa dela, até houve momentos agradáveis no meio da tensão habitual que cercava tudo relacionado a Odete. No entanto, enquanto ainda comentavam os detalhes, Solange e Sardinha estranham quando Gervásio aparece de repente, procurando por Fátima. A presença inesperada dele acende uma luz de alerta nos dois, que trocam olhares desconfiados, tentando entender o que Gervásio poderia querer naquele momento. Mais tarde, Raquel, ainda incomodada com algumas atitudes recentes, confronta Ivan. Pergunta, sem rodeios, por que ele mentiu para ela. Quer saber a verdade, olho no olho, pois sente que algo não está sendo dito, e não está disposta a aceitar meias palavras. Sem fugir da situação, Raquel e Ivan acabam decidindo, juntos, abrir a tal suposta mala de Rubinho. Depois de tanto mistério e desconfiança, eles concluem que a única maneira de saber o que realmente estava escondido era abrindo e encarando a verdade. Enquanto isso, Fátima, com sua mente sempre cheia de artimanhas, começa a pensar em seguir Gervásio para descobrir onde ele escondeu a mala com os dólares. Em sua cabeça, já formula planos mirabolantes, e em determinado momento vê Marco Aurélio conversando com um detetive. Esse detalhe não passa despercebido por ela, que já imagina que há mais mistérios circulando do que ela podia prever. No ambiente de trabalho, Leila se mostra nervosa com a possibilidade de perder o emprego. Preocupada, ela procura Renato, que é direto ao explicar que ela só foi escolhida para aquele cargo por indicação de Sardinha. A revelação a deixa desconfortável, mas também a faz perceber que precisa agir com mais cautela dali em diante. Enquanto tudo isso se desenrola, Odete e Martim têm mais um de seus clássicos desentendimentos. Orgulhosos e temperamentais, eles discutem de forma ríspida, cada um tentando impor sua vontade, mostrando que mesmo em momentos de paz, a relação dos dois era sempre marcada por tensão. Não demorou muito para Odete tomar uma nova decisão. Ela comunica a Marco Aurélio que escolheu Ivan para ser o novo encarregado dos projetos culturais da TCA, projetos que seriam definidos por Heleninha. Odete, é claro, já tem seus próprios planos e intenções ocultas por trás dessa escolha, mas apresenta tudo como se fosse apenas uma questão de competência profissional. Luciano, que já percebeu o jogo de Odete, faz questão de alertar Ivan. Com seriedade, ele aconselha o amigo a ficar atento, deixando claro que a chefe não dá ponto sem nó, e que, por trás do convite generoso, pode haver interesses perigosos. A situação para Ivan se complica ainda mais quando, em um jantar com Heleninha, ele entra no restaurante e, logo de cara, dá de frente com Leila e Renato. O constrangimento é imediato. Ivan sente o rosto esquentar e luta para manter a naturalidade, enquanto Heleninha, sem entender muito bem o motivo do desconforto, apenas observa em silêncio. Enquanto isso, no meio dessa rede de tensões e mistérios, Raquel e Ivan finalmente abrem a mala de Rubinho. E a surpresa é inevitável. O conteúdo que encontram lá dentro é muito mais impactante do que qualquer um deles poderia ter imaginado.